Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Essa aula eu vou trabalhar bastante o conceito de fluxo de caixa, mês a mês, a evolução mensal, tá, para vocês da sua operação, dessa operação simulada, fictícia que a gente está montando aqui, tá? Então a premissa número um para que você assista essa aula é que você tenha assistido às aulas anteriores. As duas últimas aulas, elas partem da premissa desse mesmo Excel, tá? Então, basicamente, eu peguei esse mesmo Excel e eu vou partir da premissa que você já entendeu como que a gente construiu a coluna I, tá? I de igreja, que eu estou mostrando aqui, que é a base do DRE. E de agora eu vou partir dessa base, que ou seja, que é o nosso grande objetivo chegar nesses volumes, tá? Dessa operação, ou seja, faturar aqui 4.933.000. E agora eu vou mostrar uma estratégia para vocês, uma sugestão de como vocês podem trabalhar. Obviamente, você vai ajustar conforme a sua disponibilidade orçamentária, conforme a tua característica de negócio, mas eu vou trazer aqui uma forma interessante e factível, realista, para você poder trabalhar, tá bom? Então, recapitulando aqui, pessoal, olhando para essa planilha, só para balizamento de conhecimento e revisão das últimas aulas, o que está de verdinho aqui em cima, tá, são estratégias voltadas para televendas. Tá? Então, da linha 3 até a linha 9, a gente montou uma estratégia em que a gente capta o cliente através do Google, dos canais, e leva para um canal de atendimento de televendas, ou seja, a gente faz o telefone tocar de algum vendedor, seja o vendedor que esteja em home office, numa estrutura dentro da empresa, ou seja, ou através de uma central de atendimento digitalizada e virtualizada. Existem formas de fazer isso, mas o fato é, aqui a gente está provisionando um faturamento, somando todas essas linhas, de 3.600.000 através da força de vendas, ou seja, fomentando os vendedores. Então, nesse momento há uma interação, e quando eu falo televendas, eu estou falando do telefone tocando, mas eu estou falando também do WhatsApp tocando para o vendedor, e o vendedor concretizando vendas semi-automatizadas, mas aqui eu estou simulando um cenário que há uma interferência mais direta e mais próxima do vendedor no ciclo de vendas, tá bom? Isso é fundamental para que uma estratégia dê certo. Então, olhando a nível de fluxo de caixa aqui, tá? Eu peguei, hipoteticamente aqui, ó, partir da base de novembro de 2020, tá? E segui 24 meses para frente, tá? Então, peguei novembro de 2020, dezembro, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Cada coluna é um mês, tá? Até que a gente chegue aqui em outubro de 2022. Tem um detalhe importante que eu gosto de colocar, e que talvez te ajude a pensar na estratégia que a gente chama de implementação, tá? Estratégia de implantação das ferramentas, tecnologias. Então, olha que interessante. Eu chamo de mês menos 5. Então, eu estou colocando mês menos 5, mês menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o mês 0. O que é o mês 0? Então, eu estou falando ali de um semestre praticamente, né? 6 meses, tá? Do mês menos 5 até o mês 0, que eu trabalho uma estratégia velada, tá? Ou seja, que nessa simulação eu estou fazendo um trabalho aqui para esse cliente, nessas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, conforme esses grupos de produto aqui que a gente definiu e que a gente já trabalhou bastante nas últimas aulas, os conceitos. E a gente está fazendo um projeto muito focado para o modelo que ele já está mais acostumado, o modelo mais tradicional, que utiliza a força de venda e os vendedores. Então, por isso, essa estratégia é desenhada nesse cenário. Tá? Daqui para baixo, eu estou falando de uma estratégia que a gente utiliza outros canais, tá? E aí aqui eu já estou falando, por exemplo, de um varejo virtual, um balcão virtual, um e-commerce, como o mercado chama, uma loja virtual. Então aqui a gente está partindo da premissa que esse cliente contratou a nossa plataforma eParts, que é uma solução premium, a única do mercado, exclusivamente nichada para o aftermarket, o mercado de reposição de autopeças. E basicamente vai haver um momento de implantação dessa plataforma e que ele não é do dia para a noite, tá? Então é por isso que quando eu olho a minha estratégia mês a mês, eu estou zerado o meu faturamento dessas linhas, tá, do DRE. Por quê?
Porque eu não tenho plataforma ainda. O cliente contratou agora, ele contratou, eu começo um trabalho de imediato, já para amenizar o investimento dele, ele já começar a ver uma receita, a gente vai trabalhando a força de televendas, WhatsApp, ou seja, marketing digital no Google, Google Ads, campanhas usando toda aquela inteligência de palavras-chave que a gente já vem abordando no decorrer das últimas aulas e fomentando a geração de negócios para cada grupo de produto que esse cliente específico trabalha ou quer trabalhar nesse momento aqui do planejamento, tá? Então, com isso, é por isso que aqui eu tenho faturamento, tá? Mês 4 e o faturamento devagarzinho ele vai crescendo, ó, ele vai aumentando, já eu explico para vocês. E até no mês 0, tá? Que eu chamo aqui, hipoteticamente abril de 2021, tá tudo zerado nessas linhas para baixo, tá? Então, eu estou partindo da premissa que um cenário razoável de implantação de uma plataforma customizada, nichada, com todas as ferramentas necessárias, o checklist de ferramentas e ecossistemas integrados, a gente está partindo de um cenário de 90 dias mais ou menos, é a média para a gente implantar aqui uma operação estruturada para os nossos clientes, tá bom? Porém, a gente enxerga também que não basta somente a gente implantar a ferramenta, tá? Ou seja, não adianta o cliente ter a Ferrari e não ter os melhores combustíveis para pilotar essa Ferrari. Então a gente coloca 6 meses porque a gente sabe que existe do lado do cliente, do lado da autopeça ou da distribuidora, uma curva de aprendizado importante no sentido de cadastro, no sentido de aprender a operar a ferramenta, ou seja, fazer os treinamentos com o nosso time, fazer todo o processo de capacitação, entender tudo que roda por trás do painel administrativo, isso demanda tempo. E sobretudo cadastro, tá, pessoal? E atrelado a isso, também existe um esforço muitas vezes deixado de lado ou subestimado e que acaba sendo sempre alguns pontos de gargalo, tá? Que são as integrações. Ou seja, garantir que a plataforma, a nossa solução de venda online, esteja 100% integrada e conectada com o RP. E aí depende muito do lado do RP, ou seja, olha, você trabalha com quem? Você trabalha com SAP, com Oracle, com a TOTOS, com Proteus, no Rio de Janeiro com a Insoft, você trabalha com, ou seja, existem com a Plansist, existe uma série de ferramentas de mercado que são utilizadas pelos distribuidores e pelos varejos de autopeças, mas o grande objetivo aqui do lado do RP, haja uma interatividade com o nosso time, haja um acompanhamento sistêmico frequente do TI, de quem está à frente ali da autopeça ou da distribuidora, para garantir que essa API de conectividade que a gente vai fornecer seja devidamente integrada, ou seja, que o RP consiga fazer a conectividade mínima necessária, que enviar preço, enviar estoque em tempo real, de forma eficiente para refletir dentro da loja, dessa loja que a gente está implementando, e a relação inversa também, ou seja, que o RP consiga de tempo em tempo, de 1 em 1 minuto, por exemplo, 2 em 2 minutos, absorver os pedidos que foram colocados pela loja, joga para dentro do RP e ali começa o processamento natural, ou seja, aí vai ser separada a mercadoria, igual já acontece no modelo tradicional. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala da plataforma transacional, a gente é basicamente uma camada facilitadora para facilitar com que o consumidor final, o cliente, coloque o pedido e esse pedido chegue o mais brevemente, com a maior eficiência possível dentro do RP. Tá? Uma forma mais fácil, catálogo, ou seja, funciona inclusive para que os próprios vendedores que estão nessa linha de faturamento consigam também colocar os pedidos pelo front dessa plataforma nossa, utilizando busca artificial por placa, busca por chassi, match de aplicações de peças por modelos veiculares. Então fica bem eficiente a inteligência de busca para facilitar a entrada de pedidos e evitar logística reversa, devolução de peças e outros problemas que são muito recorrentes aí no mercado e dolorosos, né? Então, com isso, pessoal, esse é o motivo pelo qual a gente começa faturando aqui e a gente só começa a aparecer uma beiradinha de faturamento, tá? A partir do mês que eu chamo mês 1, tá?
tá? Que na verdade não é o mês 1, é o mês 7, se a gente pegar do mês menos 5 até o mês 0 foram 6 meses e mais um mês aqui agora, ou seja, aqui é o momento que a gente começa a faturar, ou seja, eu peguei aqui no mês 0, a gente deu o que a gente chama de kickoff, né? A gente lançou. Fizemos o lançamento do projeto no mercado, colocamos oficialmente aberto a loja virtual nesse cenário aqui. Obviamente é um projeto de um varejista que ele está mirando o e-commerce B2C, tá? Mas existem formatos que a gente trabalha no porteira fechada, atacado digital, que a gente chama de B2B. Mas nesse formato aqui eu estou simulando para vocês o que é o formato mais complexo de todos e que demanda maior energia e que por isso o retorno do investimento não é tão rápido. Tá? Vocês vão ver que o crescimento de vendas aqui, quando a gente fala de um varejo virtual, não é do dia para a noite. É um degrau de cada vez, tá bom? Então, aí obviamente, ele vai crescendo, tá? Mês a mês, tá? Ele vai evoluindo mês a mês. Então, a primeira premissa é essa, que eu queria que vocês entendessem. E agora eu vou passar para vocês a racional de crescimento que eu trabalhei aqui nesse DRE, tá? Então, olha só que interessante. O primeiro ponto, quando eu faço o meu demonstrativo de resultado, eu chego na minha meta, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, se eu pegar especificamente suspensão no estado do Rio de Janeiro, marcando aqui de vermelho, ó, eu estou falando que suspensão no estado do Rio de Janeiro, numa operação de televendas, eu almejo vender, dentro desse cenário, fazendo os recortes das palavras-chave, demanda, eu almejo vender R$70 mil, tá? Esse é o objetivo que o demonstrativo e o planejamento que a gente montou é a meta conservadora. Então não significa que eu vou começar vendendo R$70 mil, significa que eu vou atingir essa maturidade. E aí a gente parte de uma premissa, então, que essa aqui é a minha base 100%. Ou seja, aqui é o 100%. E aí a gente cria métricas mês a mês de evolução. Tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, aqui eu começo, por exemplo, colocando aqui, ó, faturando 3.528. Quanto que esse 3.528 representa dos 70 mil? Olha, aqui eu coloquei 5%. Então a minha métrica foi, eu começo com 5%, vamos tentar acompanhar aqui em cima. Olha, pessoal, eu vou mudando, tá? Coluna por coluna, e vocês vão acompanhando a evolução aqui em cima do percentual. Então, olha o próximo mês, o mês menos 4, 8% lá em cima, tá vendo? Ó? 8%, 10%, 12% e assim sucessivamente. Então, o que eu estou falando no meu planejamento, olha aqui, por exemplo, ó, vamos pegar, sei lá, o mês 7, novembro de 2021, tá? Marquei aqui de verdinho. Estou faturando 38 mil reais aproximadamente, tá? Isso significa o quê? Isso representa 55% do esforço que eu estou fazendo e naturalmente do resultado baseado no DRE de referência, que é a base 100, que é aquele 70 mil que eu mostrei lá. E de onde que eu tirei isso? Isso é um alinhamento com o meu orçamento, com a minha disponibilidade orçamentária. Por quê? Olha que interessante, aí eu vou voltar aqui atrás. Então você pode começar mais agressivo, você pode começar aqui e falar, cara, eu quero de cara já ir em 10%, já quero começar com 15%. A gente tenta sugerir um crescimento reduzido de 2%, 3% ao mês, e quando você já tiver uma maturidade você começa a crescer um pouco mais. Mas o grande fato é, eu atinjo a plenitude, vamos pensar aqui, ó, olhando para essa linha, eu chego de uma forma saudável, olha só, eu sequer cheguei no 100%. Tá? Outubro de 2022, eu parei em 85% da minha base. Tá? Essa foi a racional que eu construí. Por quê? Porque eu fui fazendo um trabalho absolutamente nesse planejamento, pelo perfil, partindo da premissa que é um lojista, um distribuidor que ele precisa ir passo a passo, de forma cadenciada, ele não pode sair colocando muita grana no Google de imediato. A gente foi cadenciando a evolução e o crescimento dele, tá bom? E aí, de onde que você vai mapear o teu apetite? Seu apetite está baseado em quanto você vai investir, certo? É uma lógica proporcional, tá, pessoal? Ou seja, para eu vender 70 mil reais, considerando os indicadores que a gente já trabalhou aqui anteriormente, que eu vou marcar de verde, olha, aqui para vocês, tá? Que são
as quantidades de ligações, quantidades de busca, e a gente foi estratificando nas últimas aulas, o fato é, para que eu atinja esse faturamento de 70.560, considerando nesse cenário que a gente está imaginando um ticket médio de R$ 600, tá? Poderia ser menor, claro, poderia ser R$ 200, se for 200, muda aqui, ó, caiu para 23 mil e naturalmente, ó, tudo já atualizou aqui para frente, porque toda a base de cálculo de todas as células, tá? Ó, essa célula, essa, mês a mês, ela está sendo um percentual sempre da célula inicial, que é essa daqui, ó, que é baseado nessa coluna. Então a racional que eu sigo nessas linhas são todas as mesmas. Ó. Tudo que está de verdinho aqui, que é telefone, eu estou falando aqui é 5%, agora aqui é 8%, agora aqui é 10% e assim sucessivamente. Então a fórmula de cálculo aqui que eu mantive, ela é a mesma, tá? Eu simplesmente fui puxando, tá? E dali eu fui trabalhando a minha evolução de números, tá? Sempre baseado no I, na coluna I, ó. Sempre o meu percentual é a minha coluna de referência, tá? E aí, olha só que legal. Então tá, qual que é o valor que eu teria que investir, tá, para atingir o total de faturamento naquele cenário, tá? Olha, eu teria que colocar, a gente chegou a um CPC médio, um custo por clique médio de R$ 1,04 e uma quantidade de cliques de 980 cliques, tá? Então, na verdade, eu estou investindo R$ 1,04 vezes 980 cliques, como a gente já abordou exaustivamente nas últimas aulas, investindo, portanto, R$ 1.019 no Google Ads, tá? R$ 1.019 no Google Ads, todo mês, isso é uma base recorrente. Se o meu ticket médio for, por exemplo, R$ 500, tá? Tô brincando aqui. Ou seja, meu faturamento máximo é 58 mil. Então significa o quê? Significa que quando eu falo que eu estou almejando bater 5% do faturamento nesse primeiro mês, depois 8%, depois 10%, 12% e assim sucessivamente, eu também estou falando aqui para o meu orçamento que nesse momento específico eu estou investindo 5% de 1.019, tá? Então essa é a lógica de cálculo, é uma matemática simples. O que eu estou colocando de percentual aqui em todas as linhas de faturamento é também proporcionalmente o que eu vou investir. Então, hipoteticamente, para uma central de televendas, olha, somando todos os valores, tá? Daria aqui R$ 69 mil no Google todo mês, tá? Ora, se eu tiver nesse cenário aqui, ó, no mês de fevereiro de 2021, nesse mês menos 2, tá? Eu estou falando que eu estou com 12%, se tivesse nesse aqui eu estou com 10%, ou seja, para atingir esse faturamento de R$ 366 mil, quanto que eu investiria? Eu investiria exatamente, se eu estou falando de 10, que esse momento representa 10% do faturamento, eu investiria também 10% desse valor aqui, que é o meu R$ 69 mil. Então, ou seja, nesse cenário, eu estaria investindo algo em torno de R$ 6 mil no Google, tá? Durante esse mês 2. E vamos lá. Então, a lógica do DRE que eu já apresentei, ela é a mesma, tá? Eu desço aqui, são os meus faturamentos, todas as linhas de faturamento, tá? Que me dão o meu faturamento total nesse dado momento, tiro carga tributária. Aqui eu acho que não carece da gente explicar, o CMV exatamente não muda, não existe uma evolução, porque o CMV ele é sempre calculado, é o mesmo percentual, nesse cenário nosso a gente está falando de 69%, 69% do valor faturado aqui em cima, exatamente conforme a gente demonstrou na última aula, tá? Então 69%, aí eu tiro o CMV, o custo da mercadoria vendida, quanto que você paga para o seu fornecedor, seja ele uma indústria ou um atacado, sobra o meu resultado. E aí do meu resultado eu começo a tirar as despesas. E olha quem que aparece aqui nessa segunda linha, por exemplo. Tá? Eu pego aqui o Google, tá? Vou marcar de verdinho. Então olha que interessante. Vamos marcar aqui e vamos encontrar, por exemplo, ó, esse momento aqui que está dando 5.596,81, tá? Ou esse cenário aqui, ó, 6.996, tá? Olha, pode ver então que é uma proporção exata. Aqui eu estou falando de 8% e aqui eu estou falando de 10%, tá? 10% de quê?
10% do valor total que você tem a investir no Google. Então eu pego aquela base 100. Então, por exemplo, no televendas, olhando só para televendas, lembra que era 69 mil e alguma coisa? Então olha que legal, essa linha aqui é a linha L, tá? Lembra que aqui esse mês então eu estou trabalhando com meus 10% de mercado, então eu estou buscando esse faturamento de 10%, portanto, se o meu investimento, o meu valor de investimento é esse aqui, tá? Total, 100% seria 69, então 10% seria exatamente 6.900. Se eu pegar aqui, ó, e puxar essa coluna, perdão, olha só, é exatamente os 10% do Google, tá? Então essa é a principal racional para que você consiga fazer o seu planejamento mês a mês. Quanto você provisiona de faturamento é baseado na coluna inicial que a gente considera a coluna 100, que é o tamanho que você almeja atingir do mercado, e aí você vai proporcionalizando. O que você tiver percentualmente colocando lá em cima, aqui nas linhas de faturamento, você vem cá embaixo e coloca a memória de cálculo. E olha só, quando eu pego a memória de cálculo, eu estou pegando simplesmente todas as células que são vinculadas ao valor o valor do Google, tá? Então olha só, é a F3, F4, F5, F6, F7, da F3 até a F9, tá? Vezes menos 10% para virar despesa, tá? Pessoal, o objetivo aqui não é uma aula de Excel, tá? Então é importante que vocês tenham essa base. Se ficar um pouco confuso o Excel, eu super recomendo que vocês façam uma aulinha de Excel, deem uma olhada, porque é fundamental, sobretudo sobre a ótica do gestor de e-commerce, do operador de e-commerce, do key user que vai operar as partes de cadastro na plataforma, em soluções, que domine com muita primazia o Excel. Não precisa ser um nível mais avançado, mas a gente recomenda um nível básico para intermediário, é legal, tá? Para ser mais eficiente o trabalho de gerenciamento e de operação de projetos digitais, tá bom? Então, posto isso, olha, vamos lá na coluna F de faca, tá? Olha aqui, da F3 até a F9. Ou seja, eu peguei a F3, a F9, multipliquei pelo percentual que eu estou realizando nesse dado momento. Nesse caso aqui é o 10%, tá? Olha aqui, 10%. Então, com isso, eu cheguei nos 6.996, que é exatamente 10% da somatória somente daquelas células do televendas, tá? Pô, Thiago, mas espera aí, você só vai vender no televendas? Não. E aí que começa a graça, tá? Do mesmo jeito que eu provisiono aqui o televendas, eu tenho também o provisionamento aqui para baixo. Só que, lembrem-se, eu estou falando de faturamento, como eu disse para vocês nas últimas aulas. Essa provisão, então, dessa linha 3, tá? Até essa última linha aqui, 22, antes do orgânico, é uma premissa que a gente está desenhando de que 100% desse faturamento está sendo originado através dos leads, dos potenciais clientes que nós estamos trazendo através do Google, portanto, do Google pago, do tráfego pago. Portanto, é por isso que eu tenho um impacto de uma despesa lá embaixo, tá bom? Por isso que quando eu pego aqui, obviamente, está zerado, olha, está tudo zerado. Se eu pegar essa coluna aqui, a coluna N, por exemplo, que é uma coluna que eu estou a 15% do meu objetivo de mercado, ou seja, do meu 100%, então estou atendendo 15%, você vai ver que a célula do Google cá embaixo, tá? Marquei de verdinho aqui para facilitar, 10.494. É exatamente 15% do valor total daquele 69. As demais células para baixo, tá? Que são o faturamento no website, no e-commerce, no balcão virtual, não vão aparecer lá embaixo ainda porque estão zeradas, tá? E aí eu vou mês a mês, ó, até que começa a aparecer o momento que eu lancei, eu finalizei o lançamento da plataforma, finalizou o cadastro, finalizou as integrações com o ERP, e aí, portanto, começam a aparecer de forma tímida o faturamento que eu desenhei aqui mês a mês para cada grupo de produto desses, em cada regiões, dentro da plataforma, partindo daquela premissa em que a capacidade máxima do mercado é a coluna I de igreja, que eu marquei aqui para vocês, tá? Essa colunazinha aqui,
de verde, olha. Então, minha capacidade, quando eu falo capacidade máxima, é já considerando aquelas taxas de conversão que a gente falou de 1,5%, já considerando o CTR médio. Então, aqui é o meu objetivo atingir num cenário conservador. Não quer dizer que você vai vender só isso. Existe muito mais mercado, mas desde o início, quando a gente começa a fazer as taxas de conversão, percentuais sobre percentuais, conforme eu demonstrei nas últimas aulas, você vai percebendo que a gente vai sendo bem conservador, porque a gente prefere colocar uma operação e ter uma surpresa positiva no resultado comercial, tá bom? Então, a minha capacidade, que eu estou falando de 500 mil dentro da plataforma, da loja virtual, do e-commerce, tá? Vindo de leads pagos. Então, começa a brincadeira acontecer. Se eu estou falando de 500 mil e eu pego esse momento, esse recorte aqui, que é o mês 1, tá? E somo aqui, olha só, eu estou começando com 5%. Então, olha só, todas as células aqui para baixo, se vocês derem uma olhadinha, ela está baseada lá na coluna I de igreja, tá? E está multiplicando por 5%. Então, estou começando com 5% do potencial da plataforma, do e-commerce, do balcão virtual. Depois sobe para 10%, depois sobe para 15%, e aí a gente vai crescendo devagarzinho conforme a racional é a mesma, conforme o seu apetite. Só que aqui entra uma informação muito importante. Olha a coluna Q de queijo, por exemplo. Junho de 2021, esse mês hipotético, tá? Que eu estou chamando de mês 2. Enquanto no televendas eu já estou mais tracionado, já estou mais acelerado, tá? Eu estou trabalhando com 30% do mercado, tá? Então, ou seja, 30% da coluna I de igreja. Aqui embaixo, como eu comecei agora, há pouquinho tempo, a plataforma de e-commerce, eu estou no 10%. Então, a grande sacada, lá embaixo, na célula do Google, tá? De quanto eu vou investir no Google, o cálculo ele muda um pouquinho. Olha. Ele está me falando, nesse momento, de 28 mil reais, que significa o quê? Olha o cálculo aqui, ó. Eu estou calculando todas as células de custo do Google, conforme eu mostrei para vocês, lá em cima, que é a F3 até a F9, eu estou calculando 30% delas. E as demais células, que é a F10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e para na 22, tá? Eu estou calculando 10%, que é o site. Então, legal. Com isso, eu pego, então, tudo que está rolando, tá, pessoal? Até a célula 22, antes do orgânico aqui, ó, até a linha 22, eu pego toda essa base e calculo exatamente o percentual que eu gastaria, o valor do Google. Então, cadê a célula aqui? A F de faca. Ó, eu estou pegando daqui, da F10 até a F22, que dá 71 mil, e estou calculando o percentual que eu quero atingir no site. Então, a grande sacada é essa para que você provisione e planeje com eficiência. Você poderia começar junto o site? Poderia com televendas. O televendas é mais rápido. Começou um trabalho hoje, semana que vem a gente começou a trabalhar, monta o projeto. No dia que eu ativo a campanha, no mesmo dia você já começa a receber ligação e a coisa já começa a andar. Então a gente sugere geralmente um marketing digital anterior, pregresso à plataforma, para já te ajudar no faturamento, para você já ir começando, ganhando corpo, entendendo a característica do perfil do cliente que chega do Google, que bate no call track na ferramenta de monitoramento de ligações. Então a grande sacada é você entender o percentual da mídia, do tráfego pago que você está alocando aqui na tua venda, no seu crescimento, que ele vai impactar diretamente no custo por clique, no valor que você vai estar investindo, que é o mesmo percentual. Se você está atendendo 10% do mercado, você tem que investir 10% do que você gastaria com o Google no cenário de 100%. Tá? E aí você vai combinando. Então, nesse, por exemplo, mês outubro de 2021, é o mês 6, olha só, televenda 50%, porém, site, que são essas linhas aqui, tá? Eu estou no 30%, tá? E aí o reflexo é o mesmo lá embaixo na despesa do Google, tá? Aqui, ó, 50% das células de custo de Google, de despesa de Google que representa televendas e 30% das células somadas de custo e despesa do Google que representa as linhas de loja online, de site, de e-commerce.
tá bom? Essa é a racional. Com isso você consegue estruturar a evolução do seu DRE, tá? Não para por aqui. A construção da planilha ela desce, e aí eu vou explicar as demais evoluções, tá? Que são a linha de faturamento orgânico, que é como a gente trabalha uma relação de causa e consequência, em que a gente vai investindo até um determinado ponto no Google e depois a gente vai mudando o cliente, que é um cliente que vem pago, que é tudo que eu mostrei até agora, tá? Da linha 3 até a linha 22, isso no cenário mês a mês, tá? Eu estou partindo da premissa que é um faturamento forçado, gerado por... Quando eu falo forçado, gerado por uma mídia paga. Eu pago o Google faz o cliente chegar para mim, é o marketing, é a publicidade do Google, e aí eu fecho dentro de um percentual de taxa de conversão que a gente já abordou nas últimas aulas, tá? Só que aí, daqui para baixo, a linha 23, 24 e 25, elas vão variar de acordo com a estratégia de cada lojista e distribuidor, tá? Então existem algumas racionais por trás, que a gente vai discutir depois a evolução mês a mês, e quando eu falo depois é na próxima aula, para essa aula não ficar muito densa. Eu sei que não é fácil, então eu quero dar um timezinho aqui para que vocês possam abrir o Excel, brincar, fazer algumas simulações, entender essas racionais, para que você consiga dar seguimento em tudo que a gente vem aprendendo nas últimas aulas aí e começar a colocar efetivamente em prática, tá, pessoal? Então, a grande sacada é mostrar isso para vocês, é o impacto do faturamento versus o impacto da despesa aqui no DRE, tá? Do Google. E aí na próxima aula eu vou abordar as linhas de orgânico, de marketplace, Mercado Livre, tá? De oficinas e dealers parceiros, e vou passar uma visão geral, tá? Que é bem mais simples, de como que você projeta também as despesas mês a mês. Você já entendeu o que é cada uma das despesas, conforme a última aula. A última aula foi praticamente um checklist para que você entenda cada uma das despesas. E aí agora a gente vai mês a mês provisionando cada uma delas na próxima aula, tá bom? Posto isso, pessoal, eu agradeço demais por estarem acompanhando aqui. Espero que a gente esteja agregando, colaborando. Coloco o nosso time da WebParts, me coloco à inteira disposição de todos que estão acompanhando esse material, estão acompanhando essas aulas, para tirarem dúvidas, esclarecerem. Esse, inclusive, o que eu estou ensinando aqui na prática é um dos nossos produtos e soluções mais comercializadas a mercado, que é o estudo de viabilidade e o planejamento. Então, caso vocês queiram também, a gente está abrindo nossa metodologia na prática, mas caso vocês queiram acelerar e terceirizar e trabalhar em conjunto com o nosso time, a gente está em inteira disposição aí para vocês, para prestar esse serviço e executar esse planejamento em conjunto com vocês, de forma que o gerente do e-commerce, o operador, a pessoa que vai participar, possa também se qualificar durante o processo consultivo desse estudo de viabilidade que a gente entrega. De qualquer maneira, nosso grande intuito aqui é compartilhar o conhecimento, passar para vocês, para que vocês possam colocar em prática, independente do nosso serviço contratado ou não aqui pela WebParts. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Semana que vem continua dessa planilha, que é o segredo do planejamento e da sua estratégia antes de você sair gastando grana e dando os próximos passos no mercado digital. Valeu, tamo junto.